Edifício Joelma, uma história de horror real. Filhos da Sombra, hoje vamos mergulhar em uma história que ultrapassa os limites do sobrenatural. Um lugar marcado por uma das maiores tragédias urbanas do Brasil e por mistérios que até hoje assombram quem ousa se aproximar. Se você curte esse tipo de conteúdo, já deixa o like e se inscreve no canal, porque agora vamos descer mais um degrau nesse abismo sombrio. Antes de falarmos do edifício Joelma em si, precisamos voltar no tempo, muito antes do prédio ser erguido. Naquele mesmo terreno, havia uma casa simples e um poço. A propriedade pertencia a Paulo Ferreira de Camargo, um professor de química. Paulo vivia ali com sua mãe e duas irmãs. Ele construiu o poço com o pretexto de realizar pesquisas sobre a qualidade da água. Mas o que estava por vir era algo que ninguém poderia imaginar. Certo dia, sua mãe e as duas irmãs simplesmente desapareceram. Os vizinhos começaram a comentar, e quando perguntavam, Paulo dizia que elas haviam viajado. O tempo passou, mas nenhuma notícia das três mulheres. A polícia resolveu investigar, e quando chegaram à casa, algo chamou a atenção. O poço. Decidiram verificar, e foi ali que encontraram os corpos das três mulheres, já em avançado estado de decomposição. Estavam desaparecidas há 19 dias. O crime foi chocante. Paulo havia matado a mãe e as irmãs com um revólver. O motivo? Existem duas hipóteses. 1. A família não aceitava o relacionamento amoroso de Paulo. 2. Ele estaria esgotado mentalmente por cuidar das três, já que todas enfrentavam problemas de saúde. Durante a retirada dos corpos, um bombeiro acabou contraindo uma infecção cadavérica e também morreu dias depois. Segundo relatos da época, moradores próximos ao local diziam ouvir gritos vindo do poço durante a noite. Poucos dias depois da descoberta, Paulo tirou a própria vida com a mesma arma que usou no crime. Esse caso ficou conhecido como o Crime do Poço, um episódio cruel e misterioso que parece ter amaldiçoado aquele terreno, o mesmo onde depois seria construído o temido edifício Joelma. Pouco tempo depois do Crime do Poço, o terreno foi vendido. Ali no coração de São Paulo, começou a ser erguido um novo edifício. A construção do edifício Joelma teve início em 1969 e foi finalizada em 1971, com 25 andares, 11 elevadores e mais de 750 metros quadrados por andar. O prédio foi projetado para ser um espaço moderno e comercial. Mas o que ninguém imaginava é que aquele local já carregava uma maldição antiga. Uma energia pesada parecia ainda pairar sobre aquele terreno. E essa sensação se confirmou de forma brutal. O incêndio de 1974, uma das maiores tragédias do Brasil. Na manhã de 1º de fevereiro de 1974, por volta das 8h50 da manhã, um curto-circuito em um aparelho de ar-condicionado no 12º andar deu início a um incêndio devastador. As chamas se espalharam rapidamente, subindo pelos andares como um verdadeiro inferno. O prédio não tinha escadas de emergência adequadas, nem sistema de alarme de incêndio, e o revestimento interno, feito de material inflamável, acelerou a tragédia. Pessoas se jogaram pelas janelas na tentativa desesperada de escapar. Outras ficaram presas nas escadas, sufocadas pela fumaça tóxica. O fogo durou cerca de 4 horas e, no fim, 189 pessoas estavam mortas e mais de 300 ficaram feridas. Foi uma cena de puro horror. E para muitos, o incêndio não foi apenas um acidente, mas uma manifestação da maldição daquele terreno. Os 13 corpos não identificados. Um mistério sem fim. Após o incêndio, 13 corpos foram encontrados totalmente carbonizados, sem qualquer possibilidade de identificação. Sem nomes, sem parentes, sem documentos, eles foram enterrados lado a lado no cemitério São Pedro, na zona leste de São Paulo, em uma área que ficou conhecida como as 13 Almas do Joelma. Desde então, começaram a surgir relatos assustadores. Funcionários do cemitério, visitantes e até policiais disseram ouvir gritos, choros e lamentos vindo dos túmulos durante a noite. Houve quem afirmasse ver vultos caminhando entre os jazigos, sempre por volta das 2 ou 3 da manhã, o chamado horário morto. Relatos sobrenaturais. O prédio continua vivo?
Mesmo após a reforma, o prédio nunca mais foi o mesmo. O nome Joelma foi apagado, e ele passou a se chamar Edifício Praça da Bandeira. Mas muitos dizem que o nome pode ter mudado, mas a energia continua a mesma. Relatos de trabalhadores, vigias e visitantes falam em sensação de estar sendo observado. Elevadores que sobem e descem sozinhos. Andares com luzes que acendem e apagam sem explicação. E vozes sussurrando nos corredores vazios. Alguns seguranças contam que preferem não subir aos últimos andares durante a madrugada, especialmente o 12º e o 16º, onde os gritos são mais frequentes. Um prédio marcado pelo passado. O edifício Joelma se tornou um dos maiores ícones do sobrenatural no Brasil. Não só pela tragédia que marcou centenas de vidas, mas por toda a escuridão que parece cercar aquele lugar, desde o crime do Poço até os relatos que ainda hoje ecoam entre seus andares. E você? Acredita que esse prédio carrega uma maldição? Ou tudo isso são apenas coincidências? Deixe seu comentário aqui embaixo. E se você conhece alguma história sobre o Joelma ou outro local assombrado da sua cidade, manda pra gente. Quem sabe ela aparece aqui no canal. Agora vamos para o segundo caso real que ficou conhecido como o crime da mala. Em 1928, uma simples mala abandonada no Porto de Santos carregava um segredo, um cheiro pútrido que chamou a atenção de todos, e dentro dela o horror. Hoje, no Filhos da Sombra, você vai conhecer o macabro crime da mala. Uma história real, cheia de mistério, sangue e assombração. Já deixa o like, se inscreva e venha comigo mergulhar nesse caso sombrio do Brasil. Era 4 de outubro de 1928. O dia começou abafado no Porto de Santos, no litoral de São Paulo. Um trem chegava da capital trazendo bagagens comuns, malas, caixas, encomendas. Mas uma delas chamava a atenção. Era uma mala pesada, mal fechada e exalava um odor insuportável. Os trabalhadores portuários não aguentaram. Abriram a mala e ali o terror. Os restos mortais de uma mulher, cortados em pedaços, ensanguentados, embalados em tecidos. O corpo estava mutilado, cuidadosamente encaixado, como se cada parte tivesse sido medida para caber. A polícia foi imediatamente acionada. O caso causou comoção nacional. A mala havia sido despachada na Estação da Luz em São Paulo, com destino ao Porto de Santos. A investigação foi rápida. Dentro da mala, um detalhe passou despercebido por quem matou. Uma etiqueta com o nome do remetente, Paulo José Sidney Amorim. A vítima, identificada por vizinhos, era Maria Feia, sua esposa, uma mulher italiana de 40 anos. Quando os policiais foram até a casa do casal, Paulo já havia fugido. Dias depois, a polícia encontrou Paulo tentando escapar pelo Rio de Janeiro. Ele foi preso e levado de volta a São Paulo para depor. Durante o interrogatório, a verdade, ou pelo menos em sua versão dela, veio à tona. Paulo confessou que estrangulou Maria durante uma briga, após uma série de desentendimentos. Disse que ela o humilhava, que o casamento era um inferno. Mas muitos acreditam que o crime foi premeditado. Após o assassinato, Paulo esquartejou o corpo com uma faca de açougueiro. Tentou dissolver partes com soda cáustica e, quando viu que não daria certo, colocou tudo dentro da mala. Seu plano era despachar a bagagem até o porto e de lá jogar no mar. Mas o que pouca gente fala é sobre os relatos estranhos que vieram depois. Funcionários da Estação da Luz diziam ouvir gemidos e choros vindos de malas abandonadas. Alguns relatavam ver uma mulher vestida de branco sentada sozinha no banco da estação, olhando fixamente para o trilho e sumindo ao piscar dos olhos. No Porto de Santos, navios relatavam anomalias nas madrugadas. Barulhos de malas sendo arrastadas, apitos tocando sozinhos, luzes piscando nas docas. O marinheiro jurou ter ouvido batidas e gritos vindos de um compartimento vazio. E quando abriu, nada havia ali, além de uma sensação de gelo e um cheiro podre inexplicável. Paulo José Sidney Amorim foi julgado em 1929 e condenado a 31 anos de prisão. Mais tarde, foi considerado mentalmente instável e transferido para o Hospício Judicial de Franco da Rocha, onde passou o resto da vida. Inscreva-se no canal Filhos das Sombras e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de tudo.